O pecuarista Alexandre Scherer, do município gaúcho de São Cepé, faz parte de um grupo de produtores que aderiram ao programa Juntos para Competir. Há 2 anos, a forma de manejar os ovinos vem passando por inovações de tecnologia e gestão. Uma das mudanças é a antecipação do encarneiramento, ou acasalamento das ovelhas. As fêmeas são encarneiradas com 6 meses, pelo menos meio ano mais cedo que no manejo tradicional. É um lote de borregas nascidas no ano passado, que seria o que acontecia anteriormente na propriedade. Ou seja, elas passariam 1 ano a mais comendo sem produzir nada. Só vão produzir a lã desse ano, mas não vão produzir um cordeiro. E esse é o tipo de animal que se trabalhava antes e que é o comum da gente encontrar na ovinocultura ainda. E aqui nesse lado, a gente tem o lote das mesmas borregas, nascidas na mesma época que essas ali, só que foram encarneiradas e aqui a gente está vendo a produção. Ou seja, se a gente for comparar o tamanho delas, é praticamente o mesmo. É claro que elas perdem em condição corporal, por quê? Porque elas estão amamentando, estão produzindo leite, e produzir leite faz a ovelha emagrecer. Agora, em questão de altura, de comprimento de corpo, todo o tamanho corporal delas não vai ter grandes diferenças. E depois que a gente desmamar esse lote e deixar elas também descansando, quando tu chegar daqui a 1 ano, tu vai olhar e tu não vai saber quem é borrega que deu cria e quem não é. Porque elas emparelham, desde que tenha sido dado condição alimentar adequada para esses animais. E se a gente comparar os cordeiros, também a diferença não é muita. É claro que às vezes pode ter um cordeiro um pouco menor por ser uma borrega, por produzir um pouco menos de leite. Mas o que a gente tem que pensar é que o que vai acontecer? Ele vai demorar um pouquinho mais para chegar ao ponto de abate. Mas eu vou ter nesse ano um cordeiro desse animal para vender. Então não há matemática que feche de tu deixar um animal o ano inteiro comendo sem produzir dinheiro. Essa intensificação na atividade que é importante o produtor enxergar. A gente precisa ser eficiente e precisa deixar de ter aquela ovinocultura com baixa eficiência, e principalmente com poucos resultados. Antes, Alexandre selecionava as fêmeas apenas pela idade. Hoje, o critério para encaminhar as ovelhas para o acasalamento é o peso do animal. O critério de seleção, única e exclusivamente, foi questão de condição corporal e o peso, que no caso elas tinham que ter 40 quilos no momento que fossem encarneiradas. O encarneiramento é feito quando as ovelhas ainda estão com os dentes de leite. Nós vamos agora, o Alexandre vai pegar uma dessas borregas para mostrar a dentição, mostrar que elas realmente são animais jovens, as mães desses cordeiros aqui. Aqui, ó, mostrando os dentes. Ela ainda é um animal dente de leite, ou seja, não trocou ainda a dentição. Essas borregas nasceram na mesma época, o ano passado. Então, ela é um animal extremamente jovem, mas com bom desenvolvimento corporal e que mostrando o seu produto, mostrando o cordeiro, que é plenamente viável fazer esse manejo, ganhar 1 ano, intensificar a produção e, ao mesmo tempo que eu ganho 1 ano nesses animais, eu aumento a produção de cordeiros com o mesmo rebanho. Eu não preciso aumentar o rebanho, eu preciso aumentar o que o meu rebanho produz. Nós temos um outro ganho, que além de produzir mais cedo, 1 ano antes, ela também, na propriedade, ela vai deixar um cordeiro, pelo menos, a mais do que no sistema tradicional de encarneirar a borrega com 2 dentes, que é o comum. Os filhos dessas ovelhas jovens comprovam que a antecipação traz vantagens para a propriedade. Os animais apresentam as características desejáveis em cordeiros. Primeiro, é um animal bom, um animal forte, um animal grande, não necessariamente grande ao nascer, mas bem desenvolvido, ou seja, que a mãe tenha bastante leite para produzir um cordeiro grande, porque aí ele já chega no desmame com um peso maior e mais rápido ele vai para o destino dele, que aqui no caso vai para abate. Outra coisa que a gente busca é o quê? Mais cordeiros por ovelha.
Porque a minha ovelha vai me custar a mesma coisa produzindo 1 ou 2 cordeiros. Só que se eu tiver 2, são 2 para vender. Então, quanto mais cordeiros eu tiver para vender, maior a minha receita, maior o meu lucro na atividade. As fêmeas dente de leite também são capazes de ter partos múltiplos, produzindo gêmeos ou trigêmeos. Aqui nós temos 2 ovelhas com parto triplo. Na verdade, a gente vem fazendo nesse rebanho, o produtor ele já tinha ovelhas aqui que pariam gêmeos, e a gente só aumentou ainda mais a seleção desses animais de parto múltiplo. Fazendo o quê? Primeiro selecionando as borregas que nasciam de parto gemelar, identificando elas para manter elas dentro do rebanho, porque parto gemelar é genética mais alimentação. Então a gente com isso consegue aumentar o número de ovelhas que tem genética para parto duplo, ou triplo, como é o caso desses animais. E ao mesmo tempo colocando carneiros que tenham nascido de parto duplo, ou seja, trazem a genética de parto duplo para transferir ainda mais para esse rebanho, ou seja, para as filhas dele, essa genética de parto duplo. Então a gente vai cada vez mais deixando o rebanho com genética de parto duplo, aumentando a produtividade desse rebanho. E existe uma certa resistência de dizer que produzir gêmeos não é bom porque acaba morrendo. Morre se os animais estão com fome, mas aqui a gente pode ver 2 ovelhas, uma parida há mais tempo, outra com os cordeiros mais novos, mas que a gente olha 3 cordeiros, né? Às vezes o pessoal diz, mas só tem 2 tetas, mas eles se viram, eles vão se revezando. A ovelha está bem alimentada, produz bastante leite, a gente pode reparar que os cordeiros eles são parelhos. São 3, mas são praticamente do mesmo tamanho, mesmo desenvolvimento, ou seja, é uma questão de quê? Manejo, alimentação, dar condições para o animal. O animal tem a genética, o animal tem condições para isso, desde que a gente forneça um ambiente adequado para que ela possa produzir bem. Alexandre seleciona as matrizes e os reprodutores visando aos partos múltiplos. Esses cordeiros estão com em torno de 60 dias. E são os cordeiros de parto triplo. Que a gente vem fazendo uma seleção tanto das fêmeas, no caso as ovelhas, para identificar qual é as ovelhas que produzem partos gemelares, e tanto nos carneiros, na aquisição, sempre levando em consideração quando adquirir um animal reprodutor, um carneiro, sempre oriundo que seja de parto duplo. E com essa seleção, a partir desse ano, já começou a produzir partos triplos também, oriundo dessa seleção genética que vem sendo feito na propriedade. A vantagem principal é a vantagem econômica, que é muito melhor produzir 2 ou 3 cordeiros, no caso, porque o retorno financeiro é muito maior, não tem nem comparação, porque o custo para produzir é muito, em diferença a de 1, 2 ou 3, é pouco. A quantidade de partos múltiplos com ovelhas parindo gêmeos ou trigêmeos vem crescendo na propriedade. Esse ano são 30 ovelhas paridas e tem vivos 44 cordeiros. Assim que nascem, os animais já passam por um manejo alimentar que prepara os cordeiros para o abate precoce e as fêmeas para a antecipação do primeiro acasalamento. É não deixar que o animal falte a alimentação necessária para o seu desenvolvimento. Na prática, no caso, no Rio Grande do Sul, no inverno é utilizado a pastagem cultivar, no caso, azevém e aveia, com a suplementação a coxo, ou com algum subproduto da soja ou do arroz, ou algum grão de aveia, ou até mesmo ração comercial. E no verão é utilizado a parte de campo nativo para receber esses animais. As modificações no manejo dos animais não exigiram grandes investimentos financeiros. A principal mudança aconteceu na forma de trabalhar as potencialidades que já existiam na propriedade. O que mudou foi a questão de a gente trabalhar até de repente com menos animais para ter lucro ou ganhar dinheiro em cima, quanto mais diminuir custos e toda essa parte de manejo, que às vezes não envolve
nada de custos, e sim um simples época de manejo diferente, épocas do ano diferente, que te dá um aumento na produção bem maior do que em outras épocas. Além de toda essa intervenção técnica que o projeto oferece para alcançar resultados produtivos melhores, é também essa mudança de comportamento, esse espírito de se enxergar como empresário rural e realmente precisa fazer com que a sua empresa seja eficiente e traga renda.